Um esquema de fraudes em processos de progressão de regime de presos foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso, com o apoio do Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Policiais cumpriram 3 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Rio de Janeiro, contra recuperandos que conseguiam voltar para as ruas de maneira irregular. Segundo as investigações, eles fraudavam o processo de progressão de regime usando declarações e atestados falsos de estudo e trabalho em empresas de fachada. A suspeita é de que servidores públicos teriam favorecido os criminosos, entre eles um ex-assessor da Vara de Execuções Penais da capital. De início, nós fomos procurados pelo próprio Poder Judiciário, que, verificando a situação de irregularidade, nos procurou para que iniciasse uma investigação. Todas as informações passadas pelo juízo da Vara foram verificadas por nós, confirmada a ocorrência de um crime, o crime que era cometido de forma reiterada por um dos assessores do juízo. Esse crime foi comprovado materialmente, estava havendo um desvio de dinheiro público, ou seja, a gente identificou pelo menos 10 crimes de peculato cometidos diretamente por esse ex-assessor. Então, representamos por sua prisão que foi cumprida na data de hoje. O segundo fato foi verificado dentro da Vara, dentro do mesmo contexto de ilegalidades, foi a utilização de atestados falsos de trabalho e emprego, de trabalho e estudo para a remissão de pena, ou seja, o desconto daquela pena que deve ser cumprida pelo reeducando. O reeducando, a cada 12 horas de estudo, ele tem um dia de pena descontado. Então, esses reeducandos apresentavam longas horas de atestado de estudo para fim de remissão de pena. Esses atestados a gente realizou buscas hoje para comprovar que eles são falsos, ou seja, que eles não têm o lastro probatório dentro das unidades de ensino. E um terceiro fato que ocorreu na data de hoje foi a regressão de regime de 2 desses indivíduos que cumprem pena e com processo executivo na segunda vara. Esses indivíduos a gente conseguiu demonstrar em relatório policial encaminhado ao Ministério Público que os documentos apresentados para permitir a progressão ao regime mais benéfico eram falsos. Então, em razão de não comprovarem os requisitos, em decorrência dos documentos serem falsos, eles tiveram o regime de pena regredido para o fechado, que é o mais gravoso. A segunda vara é a nossa vara onde tramitam todos os executivos de pena da capital e de Várzea Grande. Então, por isso, há a concentração de reeducandos na segunda vara. Toda essa questão de remissão de pena, progressão de regime é tratada na segunda vara. E sim, nós acreditamos na atuação de uma organização criminosa dentro da segunda vara. A organização essa que supostamente e possivelmente é composta tanto de servidores, como foi identificado, eventualmente estagiários, advogados, bacharéis de direito. A gente acha que há uma organização nesse sentido, sim. Os 2 presos que cumpriam pena no semiaberto são Marcelo Nascimento, que ficou conhecido como Marcelo VIP ao ter se passado como filho do dono da empresa aérea Gol e aplicado diversos golpes. Márcio Batista da Silva, o Dinho Porquinho, que foi preso por tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Já o ex-assessor da Vara de Execuções Penais é Pitágoras Pinto de Arruda. São 2 situações. Nas 2, no mesmo dia que eu soube, eu comuniquei a minha corregedora, questão administrativa, e também a segurança pública, através do GCCO, para que pudesse, por ser uma questão de crime, fazer a investigação necessária. E exatamente isso, acho que a transparência, a busca pela abertura, escancarar essas informações e a pesquisa, garante à sociedade o que ela deseja, uma eficiência, realmente uma demonstração que as instituições funcionam, desde que articuladas. Durante a coletiva de imprensa, a promotora de justiça do Núcleo de Execuções Penais explicou que Marcelo e Márcio estavam sendo investigados pelo Ministério Público e sofreram regressão de regime. O Ministério Público, na Lei de Execuções Penais, ele tem a função de fiscalizar e acompanhar o cumprimento das penas. Esses são 2 casos que já vinham sendo acompanhados de uma longa data. Havendo vários indícios de fraude, nós solicitamos o apoio do GCCO. O GCCO produziu um relatório bastante contundente e, com base nesse relatório, foi que então nós pedimos a regressão dessas 2 pessoas para que eles retornem ao regime fechado. Esses relatórios deixam evidente que havia informação de empresas de fachada, por exemplo, nos autos. Foi constatado que no local onde se dizia que havia empresa, na verdade não havia, aparentemente era uma casa abandonada.
isso se configura em fraude, né? Realmente induziram, tentaram e, de certa forma, induziram a erro o juízo. Isso retira completamente o mérito dessas pessoas para a progressão de regime, porque no momento da progressão são necessários observar dois requisitos: o requisito objetivo, que é o tempo de cumprimento da pena, mas não basta o requisito objetivo, tem que ter o mérito, o requisito subjetivo, tem que comprovar a atividade ilícita e outros tantos requisitos. Uma vez que os documentos utilizados não são verdadeiros, não há direito a essa progressão. Com base nisso, a regressão.